O Arthur Lira abriu o ano legislativo com um recado bem direto para o Lula. Uma das frases que ele usou foi: o orçamento da União pertence a todos e todas e não só ao Executivo. Ele se referia às emendas parlamentares, que no governo Bolsonaro a gente chamou de orçamento secreto. Vamos responder a duas perguntas nesse vídeo. O que são essas emendas parlamentares e por que elas podem ser ruins para o país? O orçamento público é onde o executivo discrimina as receitas e as despesas, é onde ele diz como que o nosso dinheiro vai ser gasto. A Constituição da República sempre permitiu que o Congresso pudesse fazer emendas a esse orçamento, que ele pudesse dar pitaco nos gastos, especialmente porque é ele, o Congresso, quem aprova o orçamento público. Mas uma coisa é dar pitaco naquilo que o Executivo está dizendo que vai gastar. Outra muito diferente é querer eles próprios dizerem onde vão gastar o dinheiro público. E é exatamente isso que eles querem fazer com as emendas parlamentares. Desde 2015 que o Congresso vem ali barganhando um pedacinho desse orçamento com o Executivo. A gente está falando de uma época em que a Dilma estava no poder, o governo estava bastante enfraquecido, e isso abriu espaço para que o Eduardo Cunha aprovasse uma PEC impondo que o governo era obrigado a entregar uma parte desse orçamento para o Congresso. A gente está falando das emendas individuais impositivas e das emendas de bancada também impositivas. As emendas individuais podiam ser de até 2% da receita corrente líquida e as de bancada de até 1%. Então era um valor limitado do orçamento que deveria ser necessariamente direcionado para os parlamentares. E uma vez que os parlamentares sentiram o gostinho do poder que vem justamente dessa possibilidade de dizer onde um dinheiro vai ser gasto, de direcionar uma verba, é claro que eles queriam mais. Só que aí todas as outras formas de emenda dependiam de barganha com o Executivo, porque só essas que eu expliquei eram impositivas. E cada vez que o governo se mostrava fragilizado, precisando do apoio do Congresso, isso era usado como uma barganha para conseguir mais espaço no orçamento. Até que a gente chegou no governo Bolsonaro e no esquema do orçamento secreto. O orçamento secreto se utilizou das emendas de relator para direcionar mais verba pública para os parlamentares. E por que ele era chamado de secreto? É que não era possível a gente saber qual parlamentar pediu a emenda, quanto que ele recebeu, para onde que ele direcionou esse recurso, porque ficava ali tudo num grande bololô em nome do relator, não dava para individualizar. E isso gerou muita polêmica, claro, porque facilitou alguns esquemas de corrupção que inclusive foram investigados pelo Ministério Público ao longo dos últimos anos. Em 2022, no final de 2022, o STF julgou que essa forma de destinar o dinheiro do orçamento público não podia mais ser aplicada, estava proibida. As emendas de relator, elas deveriam somente ser utilizadas com a finalidade para a qual elas foram instituídas, que é a de corrigir erros ou suprir algumas omissões ali do orçamento, coisas pequenas e pontuais, e não para destinar uma grande quantidade de dinheiro para diversos gastos espalhados pelo país. O Congresso cumpriu a decisão do STF e, de fato, desde 2023, já no governo Lula, as emendas de relator não têm mais sido utilizadas com essa finalidade deturpada. Isso significa que os parlamentares deixaram de ter acesso a essas verbas, a essas emendas? Claro que não, né? Porque é aquilo. Como é que você dá um pirulito na boca da criança e depois tira? Como o executivo precisa do Congresso para governar, essas emendas, o orçamento público, as fatias do orçamento público, tem sido a maior moeda de troca para garantir a governabilidade. Mas se está proibido utilizar as emendas de relator, como é que eles estão fazendo então? Eles deram um jeitinho, como sempre dão, e agora estão sendo utilizadas as emendas de comissão para transferir essas verbas. Sabem as comissões temáticas? Educação, segurança pública. Através dessas comissões aqui, os parlamentares estão tendo acesso a essas verbas que precisam ser negociadas com o executivo. Então, eu te dou um valor aqui do orçamento para você dizer onde você quer gastar, mas em troca eu quero seu voto favorável ali na reforma tributária, por exemplo. Para vocês terem uma ideia de valor, em 2024 a gente está falando de emendas de comissão que somam 47 bilhões e meio de reais. Bilhões.
Isso é praticamente metade de todo o orçamento de investimento que a gente tem. Deu para entender? Vamos resumir aqui rapidinho. As emendas são a forma pela qual um membro do Poder Legislativo pode dizer onde ele deseja gastar parte do dinheiro público. Isso, a princípio, não é função do Poder Legislativo, já que no nosso sistema de governo é o Poder Executivo quem tem a prerrogativa de executar as políticas públicas. Mas como dinheiro é poder, é claro que os parlamentares querem uma fatia desse poder para si. Na época da Dilma, eles conseguiram aprovar uma regrinha na Constituição que tornava obrigatória a entrega de um percentual do orçamento para o Poder Legislativo, e aos poucos eles foram abocanhando cada vez mais fatias do orçamento, até que a gente chegou no governo Bolsonaro, no esquema do orçamento secreto, que utilizava as emendas de relator de uma forma que impedia que a gente fiscalizasse o gasto público. Esse esquema foi proibido pelo STF, mas no governo Lula encontrou-se um novo jeitinho de transferir esse dinheiro para os parlamentares. Agora a negociação é feita com o executivo, que entrega o dinheiro através das emendas de comissão. Agora vamos para a segunda pergunta. Por que essas emendas podem ser ruins para o país? A emenda por si só, ela não é ilegal, ela não é errada, ela não é ruim. O problema é a utilização que se tem feito dessas emendas. Dentro do orçamento, a gente tem as despesas obrigatórias e as despesas discricionárias, certo? As obrigatórias são todas as contas que o governo tem que pagar sem questionar. E as discricionárias são aquelas utilizadas para o investimento, para o desenvolvimento, para concretização de políticas públicas. O orçamento de investimento hoje é em torno de 120, 130 bilhões de reais. O resto todo já tem destinação certa. Desses 120 bilhões, praticamente metade está nas mãos do Congresso. E essas verbas estão sendo destinadas sem uma análise mais criteriosa, sem uma análise de necessidade, de prioridade, de utilidade. Visualizem. O Poder Executivo tem ali vários ministérios temáticos, né? Ministério da Educação, da Saúde, Segurança Pública, Direitos Humanos, Meio Ambiente. Todos esses ministérios têm várias pessoas ali trabalhando, muitas capacitadas tecnicamente, para olhar para o seu setor no Brasil inteiro, identificar o que está funcionando, o que não está, o que precisa de investimento, se tem uma outra política pública que pode ser feita para modificar uma situação. Eles fazem isso com base em dados, em evidências, tem todo um sistema estruturado para que eles definam em que a gente pode gastar o nosso dinheiro público, o nosso dinheiro de uma maneira assertiva. E aí, o ministro responsável pega aquele relatório, entrega para o presidente e fala: olha, presidente, aqui no meu setor de segurança pública eu preciso gastar com isso, isso e isso, tenho que fazer isso, isso e isso, eu vou precisar de tantos de dinheiro. O presidente vai ter isso de todos os ministérios. Todo o Brasil está ali mapeado na mesa dele. E aí ele vai precisar escolher quais das despesas ele vai querer realizar. Aquilo que está de acordo com a agenda dele, com o projeto de governo dele. Mas percebem que é um olhar sistemático, é um olhar para o todo. E o parlamentar? O parlamentar não tem acesso a todos esses dados. Ele não olha para o Brasil todo. Pelo contrário, a gente elege um deputado, um senador, para o Estado. Então a gente tem os deputados de Minas que, considerando que Minas é um país, podem nem conhecer todo o território do Estado. Eles têm uma visão muito mais restrita. E a escolha de para onde ele vai direcionar essa verba pública vai ser feita de acordo com os critérios que ele determinar, de acordo com aquilo que ele acha que é mais importante ou de quem falou melhor no ouvido dele que é mais importante. Colocando um pouquinho de dinheiro em situações pulverizadas, pontuais, a gente acaba diminuindo o alcance da política pública, porque nem todas as pessoas vão ser beneficiadas por aquela verba, e diminui também a efetividade, porque a escolha não está embasada em critérios técnicos, em uma análise do todo. E ainda mais grave é a destinação dessa verba com intenções de angariar apoio eleitoral. Então, porque o parlamentar quer se reeleger, ele precisa conquistar o apoio do prefeito ali da cidadezinha de Politicópolis e ele entrega para o prefeito uma verba pública, sem saber se aquele gasto
é necessário, é urgente, se aquele dinheiro está sendo mal empregado ou não, só para que aquele prefeito apoie esse parlamentar nas próximas eleições. Será que é certo que metade do nosso orçamento público de investimento esteja sendo utilizada com esse intuito eleitoral? E pior, será que é justo que os parlamentares que têm mandato, além de serem beneficiados pelo fundão eleitoral na hora de fazer campanha, façam campanha com essas emendas? Será que isso não prejudica a nossa democracia, a própria eleição, porque é muito mais difícil para quem não está no poder conseguir competir com quem tem dinheiro, com quem tem bala na agulha? Deu para entender um pouquinho dessa problematização das emendas parlamentares? Do porquê que elas podem ser ruins para o Brasil, para o crescimento, para o desenvolvimento, para a promoção de bem-estar da nossa sociedade? O problema é que essa porteira foi aberta. Como é que a gente fecha agora?